pessoal, o gap civilizacional do Brasil e como isso está evidenciado nos recentes discursos acerca do Brasil, nessa questão toda envolvendo as tarefas do Trump e a questão dos BRICS, da China. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre esse gap civilizacional, mas antes eu peço para vocês para curtirem, compartilharem, se inscreverem e por aí vai. Vocês podem ver no meu canal que nos últimos tempos eu estou divulgando diversas listas de leitura. Leitura. Veja, parece uma coisa que seus pais falavam para vocês. Se você não tem um hábito, eu diria imediatamente que você desenvolva esse hábito de leitura. Porque a leitura é o que permite com que a sociedade ela não retroage. Se você tem muitos leitores na sociedade, o que é que você tem? Você não perde os conhecimentos que a sociedade obteve. Porque, veja, a gente acha que o conhecimento se transmite no automático, né? Ou seja, se um cientista estuda alguma coisa, necessariamente toda descoberta científica da humanidade ela vai ficar da humanidade, todo mundo vai absorver tudo ao mesmo tempo, mas não é assim que funciona. Se um esquerdista fizer a pesquisa mais importante da história humana nesse momento e você não ler, não divulgar, ninguém souber dessa pesquisa, essa pesquisa vai ser esquerdicida. O conhecimento só vai existir na cabeça dele. Então, para que serve a leitura? A leitura serve para que o ser humano sedimente na sua cabeça e consolide civilização. Ou seja, consolide as conquistas intelectuais e as conquistas mentais dos humanos para a posteridade e para si mesmo, para reformar sua vida e para melhorar a comunidade ao seu redor. Mas se você pega as estatísticas do Brasil, você percebe rapidamente o seguinte: a maior parte dos brasileiros não lê sequer um livro no ano. E se você vai lá rapidamente na Amazon, procura aí best-sellers do Brasil. Você só vai ver que os 10, 20, 30 primeiros só são livros porcaria. Só livro porcaria. Eu não sou tão contra essa questão de autoajuda, mas tem vários livros caquéticos de autoajuda, literatura de baixa qualidade, livro de youtuber e influencer. E assim, quando você vê livro de youtuber e influencer, você abre e você vê rapidamente que muitas vezes o pessoal bota história do Instagram. O pessoal pega uma página inteira, bota uma história do Instagram dele e joga lá. Ou seja, é só besteira. É só besteira. Então a gente está lendo pouco, lendo mal. Então, imagine o que é que está acontecendo com o país. O Brasil está retroagindo. Simultaneamente, a gente precisa ficar atento também ao gap que existe, mesmo os brasileiros que teoricamente estão lendo os livros difíceis. Teoricamente, veja bem. Esses brasileiros que estão ali no Itamaraty, estão ali tomando as grandes decisões como juízes, o que que acontece? Eles foram formados, e a maior parte deles pessoas de 40, 50 anos para cima, eles foram formados num período da história do Brasil que era a ditadura militar. E muitas vezes a gente não entende qual foi o impacto negativo da ditadura militar. Veja, não necessariamente qualquer regime autoritário, qualquer regime ditatorial vai ser civilizacionalmente prejudicial. Você tem claramente diversos países da Arábia Saudita, por exemplo, que é um país ditatorial, país com diversos problemas de direitos humanos, mas simultaneamente que consegue se destacar em termos de engenharia, de artes, porque os sheiks conseguem pegar o poder ditatorial deles, fazer bons investimentos e gerar prosperidade. E atrair grandes cientistas e grandes obras de engenharia para o território deles. Nos países muçulmanos isso vem sendo bem comum. Mas não foi muito bem o que aconteceu com o Brasil. O que aconteceu com o Brasil e que a gente precisa discutir aqui? Primeiramente, a gente precisa discutir o que importa para mim, que é a questão das ciências humanas, a supressão da direita inteligente. Porque veja, a ditadura militar, a intervenção militar, ela veio com a justificativa que queria pacificar o país, que estava em meio a uma guerra, prestes a ter uma guerra civil, porque existiam militantes de esquerda que queriam propor a revolução comunista, né? Você já tinha ali o Carlos Lacerda, estava pronto para resistir, você tinha o Adhemar de Barros pronto para resistir, o Francisco Julião lá falando um monte de coisa, o Brizola falando um monte de coisa, diversas partes estavam falando muito. E aí chegou o general Olímpio Mourão, chegou ali no meio e disse que iria pacificar o país. Em 6 meses os militares iam devolver o país. Bom, a gente sabe de que de 1964
eles não ficaram só 6 meses, né? Eles ficaram 25 anos. 25 anos em que eles mentiram para o país e traíram o país no sentido de não democratizar o país em um semestre, não chamaram novas eleições após a pacificação. Então, é, não existia motivo de eles estarem ali. Então, primeiro eles tiveram de cortar as asas da direita democrática, ou seja, a direita que queria participar regularmente da democracia, que queria vencer no voto, principalmente na figura emblemática do Carlos Lacerda, ela foi suprimida. Era um inimigo mais fraco que eles pegaram ali, que eles conseguiram rapidamente destruir. Primeiro porque eles tomaram o capital político, né? Porque agora eles eram os anticomunistas no poder, então a direita anticomunista ficou meio assim sem espaço. Então eles assumiram essa questão ali do poder e quebraram as pernas e o capital político que tinha a direita democrática, que foi substituída pela direita militar, né? Ou melhor dizendo, os militares. Porque os militares sempre se proporam a ser neutros, né? Pode ser que a palavra neutro seja exagerada para eles, e a questão da neutralidade é meio complicada, mas eles pretendiam ser neutros, ou seja, pretendiam não corresponder à própria direita. Simultaneamente, eles queriam vencer a esquerda nas guerrilhas. Eles foram bem sucedidos em vencer as guerrilhas de esquerda. Só que aí, como alternativa para eles baterem nas guerrilhas e deixar um espaço para os esquerdistas deixarem as guerrilhas para começar a se dedicar a coisas que eles consideravam mais saudáveis, mais pacíficas, eles criaram a teoria da panela de pressão. E nessa panela de pressão, eles permitiriam que os comunistas dessem e monopolizassem as universidades. E foi o que aconteceu. Então, muitas pessoas que nasceram ali nos anos 60, 70, 80, muitas dessas pessoas, elas não têm a menor ideia do que uma direita inteligente pensaria. Não existe. É um gap civilizacional. E eles também, por consequência, não conseguem ver a geopolítica em um termo em que a esquerda apareça como agente histórico. Então, você vai ver grandes discursos sobre todas as intervenções americanas no planeta, e muitas vezes essas pessoas não passam nem sequer no horizonte de consciência delas como essas intervenções tiveram uma relação com uma prévia motivação, tanto da União Soviética como da China. Então veja, vamos dizer que no meio da Guerra Fria, ou seja, uma guerra em que Estados Unidos e a União Soviética competiam entre si, a China também estava por ali, mas não estava no centro do estádio, né? E no meio dessa Guerra Fria, a Rússia vai lá, tem um país que é controlado por uma potência aliada dos ocidentais, e esse país, a KGB vai lá e promove uma revolução socialista. Veja, é uma intervenção soviética. Ela subverteu o país. A CIA tem essa informação. E ela vê que um aliado dele foi tomado pela Rússia. O que os Estados Unidos vai fazer? Ficar parado e deixar seus aliados sistematicamente serem derrubados em favor de novos regimes que são hostis? Obviamente que não. Para os Estados Unidos, compensava também a intervenção. Então, obviamente que existia abuso de ambos os lados, violações de soberania, da autodeterminação dos povos de ambos os lados, mas você entender essa dinâmica é você entender como muitas das ações dos Estados Unidos não são plenamente racionais. Não são meramente reações malignas, mas sim uma tensão esquisita do meio de um conflito que nunca antes teve na história humana, que é um conflito que ao mesmo tempo é mundial, só que simultaneamente nenhuma das partes bota a própria cara, né? Eles sempre botam a cara dos outros. Então, muitas pessoas desses mais velhos que estão nessas posições de prestígio, eles não têm dimensão disso. Então, às vezes eu escuto assim, não, os Estados Unidos é o país da intervenção e você nunca vê a China, que é tão mal falada, fazendo isso. Como não? Se você pega o livro Camaradas, do William Wack, você percebe que lá nos anos 30 a China tinha participação aqui dos movimentos revolucionários do Brasil. Ou seja, você diz, não, eles não fizeram. Quando na verdade sim, eles fizeram sim. Eles literalmente estavam aqui. Desde 1930. Então essa intervenção existia, essa participação existia. Só que ela não está no nosso horizonte de estudos. E é isso que é importante frisar. Quando você coloca ali o atual representante da direita do Brasil, que é Bolsonaro, veja, para Bolsonaro surgir, antes do Bolsonaro, as pessoas de direita votavam no PSDB que nem se considerava de direita. Você imaginou que loucura é isso?
E aí, após o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, perder o prestígio contra Bolsonaro, você tem outro problema. O próprio Bolsonaro é fruto desse tipo de educação. Ele não teve tanta leitura assim. Ele até entende bem essa questão da intervenção dos comunistas e por aí vai, porque ele era um militar no tempo da ditadura. Ou seja, ele mesmo tinha que lidar com algumas questões práticas e ouvia histórias sobre repressão de guerrilhas, sobre financiamento externo e por aí vai. Só que ainda assim ele não é uma pessoa com tanto conhecimento quando as coisas vão para fora do próprio país. E mais do que isso, ele não tem conhecimento de economia, ele nunca viu a direita inteligente que proponha coisas que ele possa fazer. E em geral é o que aconteceu na eleição que ele venceu, né? Que ele falava assim, não, quem vai resolver meus problemas é o Paulo Guedes. Ou seja, ele não tem uma proposição própria. Ele precisa de alguém para suprir o gap dele. Por isso que eu falo que o Brasil tem um gap civilizacional. Ele tem um gap de estudos. Ele tem um gap em que as pessoas não conseguem mais responder diversos problemas societários simplesmente porque não têm acesso, porque nunca pararam para ler. E em geral vocês são incentivados a não ler. O padrão do estudo político hoje se resume a você, sei lá, ver videozinho do MBL nas redes sociais. É algo assim. É vídeo na rede social e o vídeo depois some. Então por isso que eu venho insistindo nessas listas de leituras aqui, porque por mais que eles peguem menos visualização do que se eu fizer polêmica, se é um canal que tem um lado meu que é político e tem outro lado que é da religiosidade católica, que é a minha religiosidade própria, né? Se eu pego aqui e faço uma polêmica contra os protestantes, refutando fulaninho, facilmente o vídeo pega centenas e às vezes até milhares de visualizações, né? Só que não é a coisa mais útil que eu tenho para apresentar para vocês. Se vocês seguirem listas de leitura, conhecerem os livros, você não precisa ler tudo na ordem que eu mando ou nada do tipo, não. Você precisa conhecer esses livros e ver o que te interessa, entendeu? Por quê? Porque a gente precisa suprimir esse gap. Enquanto não suprimir esse gap, não adianta você eleger 40 mil Bolsonaro, você ir pra rua nem nada. Porque as pessoas não sabem o que é pra fazer. As pessoas não passam na cabeça do que elas precisam. Você primeiro precisa entender o que é que você precisa, para aí você começar a ter soluções e fazer coisas. Então, é mais ou menos isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Realmente era isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Olá, pessoal. O gap civilizacional